Olá, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do Painel Regional, sempre com você de segunda a sexta, a partir das 10 da noite, ou de terça a sexta, na sequência do JB, E de segunda-feira, sempre às 10, cravado, como está acontecendo hoje. Estamos abrindo aqui sempre uma discussão, um debate importante, com entrevistas também com personalidades da região, para que você fique sempre bem informado aqui no nosso Painel Regional. E às 1h30 da tarde, sempre o Painel Debates, Painel Regional Debates, também com personalidades, destaques da região, que passam pelas nossas bancadas, e debatem, discutem junto com você os temas da cidade, da Baixada como um todo e os assuntos nacionais também. Nessa edição a gente vai falar muito sobre a questão que envolve aí o processo de arrecadação, e envolve também a burocracia em todo o processo que emperra aí o melhor andamento das coisas no país. Estou com muito prazer recebendo aqui o empresário, administrador de empresa, o Jorge Melo, que é também presidente do PEN, Partido Ecológico Nacional, em São Vicente. Olá, Jorge, boa noite, tudo bem? Prazer recebê-lo. Boa noite, Baturão, prazer estar com você no seu programa seleto, assisto sempre. Muito obrigado. Sempre com pessoas ilustres. Boa noite, Aldo. Então, nós estamos aí num empenho forte com relação à questão da grande burocracia que nós temos no nosso país, O PEN é um partido que se preocupa com sustentabilidade e a gente entende que a questão econômica também traz quesitos de sustentabilidade. Perfeito. Nós estamos aí batendo recordes de impostos, Tem lá o impostômetro em São Paulo, passei em frente hoje, passamos de 2 bilhões aí. 2 trilhões, trilhões de arrecadação, perdão. Bilhões já foi faz tempo. Já faz tempo, E mais um recorde que nós estamos batendo. Nosso governo ele é muito eficiente para arrecadar o imposto. Porém, o formato que ele utiliza, a forma de arrecadação, ao invés de trazer também produtividade para as empresas, trazer aí liquidez para as empresas, ele traz dificuldades, ele acaba atrapalhando a empresa também no seu formato de arrecadação. Muito bem, vamos discutir, debater com profundidade esses assuntos, que são assuntos importantes que mexem com o seu bolso, com o meu bolso, com o bolso de todos nós ao longo do programa. Tem também a participação sempre importante do nosso Aldo Neto. Tudo bem, Aldo? Boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite, Jorge. Boa noite especial ao nosso telespectador. Acho que é importante debater esse tema, afinal de contas, nem a população e muito menos os empresários aguentam mais pagar tanto imposto, A gente fala tantos anos se ouve falar em imposto único, e aqui é o único país que você paga o imposto na compra e não na venda. É um negócio absurdo. Muito bem, 3017-9110, você participa com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, E tirando sempre as suas dúvidas, opinando também aqui sobre os temas colocados em discussão. Aproveitando esse gancho do Aldo, a questão que eu coloco sempre é o seguinte: a gente não aguenta mais pagar tanto imposto porque não vê o retorno acontecer, Você paga imposto, mas a educação pública ela não tem a mesma qualidade da educação privada, ainda tem um distanciamento muito grande. A saúde pública continua sérios problemas, sérias dificuldades, embora aí o pessoal que tem plano de saúde hoje já reclama também muito dos problemas que vem acontecendo. Segurança pública falha constantemente, não precisa nem dizer isso. As rodovias terceirizadas, as principais, melhores rodovias, todas terceirizadas, porque senão não funciona. Ou seja, você paga imposto e não vê o retorno. Não tem a impressão que a grande reclamação, a maior reclamação, gira em torno disso, ou não, Jorge? Sem dúvida, gira em torno disso. A questão é que nós temos um paradigma no Brasil e nós não conseguimos quebrar, que é da dificuldade de realização das coisas. A gente vê, por exemplo, até nas obras de infraestrutura, o país é um país ainda em desenvolvimento, fazemos parte dos BRICS, não é isso? Isso significa que temos muita estrada para construir, muito túnel, para diminuir o custo do alimento principalmente. Hoje, se nós tivéssemos estradas adequadas, o custo que a gente paga hoje para escoar os grãos, que nós temos os cereais que vêm até o Porto de Santos, seria diminuído pela metade. Então, tudo no Brasil é difícil de construir. Você vê aqui em Santos, Guarujá, já era para a gente ter terminado o terceiro túnel e a gente ainda não conseguiu aprovar o primeiro. A gente vê o VLT, que é algo que realmente vai trazer, de fato, uma comodidade, um bem-estar e uma economia para toda a nossa região, que é o VLT,
e a gente não consegue ver esse VLT avançando aí. Tem os embargos, tá certo, tem uma série de discussões, mas a questão é que nós somos muito burocráticos, além do adequado. Então, quer dizer que nem nossos netos vão ver uma realidade melhor se nós continuarmos nesse prazo. Nosso grande esforço é mudar essa linha de raciocínio, porque ela também acontece dentro do formato de arrecadação. Nós viemos experimentando nos últimos anos a transferência da prestação de contas das empresas da forma de um livro escrito para o livro digital, eletronicamente, através dos SPEDs, Escrituração Pública Digital. E esses SPEDs, né, eu trabalho na área de softwares também, de gestão para as empresas nesse sentido, esses SPEDs vieram com uma grande promessa, que era de facilitar a vida de todos. Trazer aí uma comodidade para o contador, quero inclusive mandar um abraço aí para o pessoal da área contábil, o seu Antônio Piso, que é o presidente dos contabilistas, né, da região, o Sérgio, que é da área aí do SESCOM, um dos diretores do SESCOM. Eles vão compartilhar bem com a gente, estão com a gente nessa luta. A questão é que hoje nós temos muitas declarações que nós temos que fazer para o fisco para falar do que nós vendemos, por exemplo. E essas informações, elas vão 2, 3, 4, 5 vezes a mesma informação para o fisco, né, num único mês. Isso traz uma demanda, um custo para a empresa muito grande. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, é mais ou menos isso. Nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, nos países que são mais práticos, a quantidade de horas que a gente gasta para apurar os impostos e para declarar para o fisco é em média de 175 horas, 200 horas por ano. No Brasil, nós temos a média de 2.000, 2.500 horas por ano. Então, é impressionante. É espantosa, né? Para ver, então, como nós temos aí uma classe de pessoas que não tem um bem-estar. O que eu conheço de contadores nas empresas ou contadores que têm escritórios contábeis, né? Eles amam a profissão, são muito bons no que fazem, mas compartilham comigo, Jorge, a gente não está mais aguentando, essa carga, essa pressão é muito grande, todos os prazos têm multas altíssimas. Eles hoje, uma coisa nova que acontece entre as empresas e escritórios contábeis, é que eles fazem seguro caso aconteça de não conseguir entregar no prazo uma das declarações. Uma das declarações você tem um gasto, você atrasa um dia dessa entrega, um gasto de 1.500, 2.000, às vezes 5.000 reais. Então, esse processo burocrático não diminui. Entra governo, sai governo. Entra governo, sai governo. As autarquias. Tem eleição, passa eleição. As autarquias, exato. Elas seguem no mesmo caminho. Né? Elas impõem o que elas querem para as empresas e não há quem consiga regrar isso. E as novas declarações vêm com a proposta de cancelar as anteriores, mas ela vai se acumulando e não cancela uma das anteriores. Diga, Aldo, pois não. Você fez um movimento, uma coleta de abaixo-assinados aqui na Baixada Santista e mandou para o Congresso, né? Queria que você explicasse para o nosso telespectador como é que foi essa ação e o que já resultou de Exatamente. prático. Então, preocupado com isso, nós fizemos um movimento, uma carta de reivindicações, Aldo, que nós estamos chamando de Carta das Empresas Brasileiras. E estamos fomentando. E em 2 meses nós arrecadamos aí mais de 1.000 assinaturas, compartilhamos com alguns deputados federais, o que nos recebeu efetivamente, está levando isso à frente, é o deputado Vaz Lima, que também é dessa área, foi fiscal, né? Foi deputado estadual por muitos mandatos em São Paulo, foi presidente da Legislativa e hoje é deputado federal. Ele se interessou muito pelo assunto, falou, Jorge, a questão da burocracia no país é espantosa e compartilhou com a gente os mesmos anseios, então ele está levando isso à frente em Brasília. Nos receberam muito bem, estivemos lá respirando, né, aquele ar de Brasília, estivemos aí na Assembleia, né, tivemos uma oportunidade muito rica para mim, né, como pessoa, como cidadã, como alguém que gosta dessa área política também. Para mim foi muito bom estar lá. Fizemos reuniões com alguns deputados federais e
já estamos fazendo uma pressão para que isso venha ocorrendo de fato. Talvez já esse semestre nós tenhamos aí já o cancelamento da DACOM. DACOM é uma das declarações muito antigas que não tem mais razão de existir, né? Todos os novos SPEDs que já existem hoje. Então nós estamos aí com questões bem pontuais, bem práticas, né? De sugestão para o governo, para o fisco. Nós acreditamos que se nós formos uma por uma, nós vamos conseguir bom êxito. Agora, essa desburocratização aí que você propõe, né, e esse grupo todo de contadores aí propõe, ela pode facilitar a arrecadação, pode aumentar ainda mais a arrecadação no Brasil? Então, a questão não é a arrecadação, a questão é o custo que isso traz. Custo que isso traz. Para cada R$100 que se gasta pagando o imposto, se gasta mais R$7 para preparar o imposto. É impressionante. 7% do que se paga de imposto hoje é gasto a mais do que o imposto para se preparar as declarações ao fisco. Então, esse número é um absurdo. Isso significa a média de 2,5% do produto final que a gente compra ali no supermercado. Quer dizer, que isso encarece a vida do cidadão. Encarece a vida do cidadão. Essa burocracia que ninguém conhece, né? 99,9% da população desconhece. Exatamente. Só quem mexe diretamente com diretamente com o bolso da gente. A gente está fazendo um cálculo aí. Se nós conseguirmos, Aldo, abaixar, no esforço desse, abaixar 1% no custo dos produtos no país, quantas pessoas nós não estaremos beneficiando, né? Sim. Alimentação, às vezes disso você consegue mudar aí o paradigma e o caminho para onde nós estamos indo, né? Nós estamos aí com um país travado, né? Nós estamos vendo aí até nas entrevistas que eu tenho visto o Boturão fazer, outras pessoas colocando isso. Nós estamos com um país com um problema de infraestrutura enorme, com um problema de educação, que para mim vai ser o grande diferencial, né, para os próximos anos. A questão da educação no país, se nós não olharmos para isso com seriedade, nós teremos mais dificuldade na violência e tudo mais. Temos uma camada classe E aí que merece ainda muita atenção no nosso país. Ela é muito significativa, muito volumosa, trazendo muitas questões sociais. Então, por incrível que pareça, isso também é trabalhar o social. Sim. Trabalhar o custo dos produtos. Até acho para facilitar para o telespectador entender, o que a gente está dizendo é o seguinte: você que tem aquele amigo que vai viajar para os Estados Unidos, e você sempre pede assim, me traz uma máquina fotográfica, um PlayStation, um videocassete antigamente. Opa, hoje em dia já não. Aí foi longe. Hein? Por quê? Isso acontece porque o preço lá é muito mais barato que aqui. Nem e por que isso? Por causa dos impostos que o Jorge está explicando. Exatamente, né? Nós precisamos realmente... Carga tributária. Carga tributária. Velha e conhecida carga tributária. E ninguém mexe nisso, né? Por que será? Estamos em cima do break aqui, Jorge. A gente faz uma rápida paradinha e seria interessante uma análise, né? Com mais profundidade sobre esse assunto, sobre esse tema, que toda eleição, entre eleição, sai eleição, e alguém sempre diz que tem que mexer na carga tributária, uma reforma tributária, essa coisa toda, e ninguém põe a mão nisso. Por que será? Um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Muito bem, a gente retoma aqui o nosso painel regional, com prazer, nesta edição, conversando com o empresário, administrador de empresa, o Jorge Melo, que também tem uma missão aí importante na área política, né? Está presidindo o PEN, né? O Partido Ecológico Nacional, no Diretório de São Vicente. E aqui com a gente também o nosso Aldo Neto, participando mais uma vez conosco, e o 3017-9110 aberto aí para a sua participação, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião. Estamos falando aqui sobre a burocracia na arrecadação de impostos e a gente fala sobre a carga tributária. O Aldo deu exemplo da pessoa que vai para os Estados Unidos e volta cheio de equipamentos, ou alguém que pede para que o cara traga porque os preços são muito mais baratos, porque incidem a questão da carga tributária e ninguém mexe, né? De exemplo, nos Estados Unidos, vamos falar do Paraguai aqui, que é mais comum. O Chile. Chile é uma coisa exorbitante, as diferenças que tem de preços, né? O que se paga no Chile e o que se paga aqui no Brasil. É uma carga tributária, chega a ser aviltante, né, Jorge? E toda eleição, como eu disse no bloco anterior, toda eleição se debate, se discute isso.
E ninguém muda isso. promete, né? Todos os candidatos a presidente Ninguém põe a mão, né? Ninguém põe A questão da carga tributária é da mais alta importância no país e no momento que nós estamos vivendo hoje. Ela é, sem dúvida, nominalmente falando, é a carga mais alta do mundo. Nós trabalhamos aí praticamente 4 meses no ano só pagando impostos. 4 meses? 4 meses no ano só pagando impostos. E a questão é que, com isso, nós perdemos toda a competitividade com relação ao resto do mundo, né? Um país ele não consegue mais viver isoladamente. E no nosso país, nós estamos fazendo um processo inverso, vertiginoso e a largos passos, que é, estamos exportando cada vez mais matéria-prima e estamos exportando cada vez menos produtos industrializados. A nossa indústria no país, ela está literalmente acabando. Ela está diminuindo, a cada mês que passa, a gente vê uma série de indústrias que não conseguem progredir. Então, nós estamos perdendo aquilo que é mais importante, o potencial nosso de produção, de criatividade e de desenvolvimento, né? Quando nós falamos que nós estamos perdendo as nossas indústrias, nós estamos dizendo que o empresário não consegue hoje arcar com a folha de pagamento, né, porque é altíssima a carga tributária que existe sobre a folha de pagamento. A questão da tributação na fabricação também pesa demais, né? Com isso também nós não temos aí a questão da infraestrutura adequada para as indústrias poderem escoar os seus produtos adequadamente. E isso forma um impacto tão negativo no nosso país que, enquanto nós não mexermos efetivamente com o processo de arrecadação e com a carga tributária no país, nós não temos uma luz no fim do túnel. Você falou no problema da competitividade, isso é importante, né, mas a gente está indo para o macro, né? Eu queria trazer um pouco aqui para a discussão para o micro, né? Como é que sobrevive aí o pequeno e o médio empresário, que são aí os grandes empreendedores aí Brasil afora? Então, ele não consegue prosperar. Ele sempre luta pela sua sobrevivência. Então, nós temos aí uma grande quantidade de empreendedores. Olha, nosso país é o mais criativo do mundo, né? É impressionante. Cada dá nó em pingo d'água. Né? Exatamente, o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue criar, né? O que a gente consegue elaborar, mas a gente não consegue prosperar. Ou seja, nós não conseguimos fazer, na sua grande maioria, fazer com que as empresas prosperem, deixem de ser microempresas, passem a contratar mais profissionais, né? E consigam investir aí na sua lucratividade. Então, isso é praticamente impossível no país, não acontece isso. A gente vê uma quantidade muito pequena de empresas que, ao longo dos seus 10, 15 anos, conseguem ter um grande avanço financeiro e conseguem expandir de forma significativa, né? Então, esse é o efeito. A gente não consegue arcar com a nossa mão de obra. Tanto é que quantas e quantas indústrias fecharam no país e montaram as suas indústrias na China, né? Exatamente. É uma pena isso, muito grande, mas é o que vem ocorrendo. Agora, enquanto nós não fizermos essa reforma tributária, nós não conseguiremos dar o passo que o país precisa. Eu coloco ela acima de qualquer outra reforma. Se fala muito da reforma política, eu acho que nós estamos dando tiro no pé. Primeiro nós precisamos da reforma tributária, ela é urgente, ela tem que vir em primeiro lugar. E eu não entendo por que não há empenho, né? Principalmente pelo governo, esse incentivo que possa existir na Câmara, não há esse incentivo para que realmente aconteça a reforma tributária. Esse é um perigo muito grande que nós estamos passando para os próximos anos. Digaldo, pois não. O Jorge preside também a Associação Presbiteriana de Ação Social lá em São Vicente. É verdade. Né? Qual que é o trabalho que vocês fazem no APAS? Eu sei que mexe com a educação. E se você trabalha esse tema também na educação dos meninos, porque é importante saber disso desde cedo, né? Sem dúvida. Olha, esse é o meu maior prazer, viu? A gente preside lá a APAS, Associação Presbiteriana de Ação Social, leva o nome do meu pai, do reverendo Elcias Alves de Mello, que já faleceu. Essa fundação começou há 42 anos, né? A gente atende as crianças, adolescentes no contraturno escolar, elas vão para lá
almoçam, tomam café da tarde e participam de várias oficinas, né? Inglês, sustentabilidade, a gente trabalha muito isso com eles, informática, música, balé. E nosso desafio lá é evitar, né, que as crianças em situação de risco, em situação vulnerável, venham a se perder. Então nós trabalhamos com crianças e adolescentes, né, a maioria em situações difíceis, e nós tentamos resgatar e preservar ao máximo a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E tem algum apoio do poder público municipal ou estadual ou sobrevive com o apoio das empresas? Não, temos sim. Nós temos, lógico, um apoio significativo das empresas, né? Metade da nossa arrecadação vem através das empresas. Mas nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Vicente, uma parceria com o Estado de São Paulo, nós temos verbas que vêm da União. Então, nós somos uma entidade com reconhecimento de utilidade pública federal. Isso facilita também a gente conseguir a arrecadação necessária que a gente tem. Então, convido até você que está em casa, a hora que você puder passar por ali, conhecer a nossa entidade, Rua Carijós, 505, em São Vicente. Nós atendemos ali mais de 600 crianças. 600 crianças? Mais de 600 crianças, diariamente. É muito bonito. E essas empresas que apoiam lá, têm algum benefício fiscal ou apoiam pensando no social mesmo? Então, teoricamente tem o benefício fiscal, mas é tão difícil essa conquista que, na verdade, eles não se preocupam com isso, né? Você vê, até nessa visão, nós temos uma demanda social tão difícil, tão problemática, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora que a empresa vai pleitear, poder ajudar uma entidade séria e poder ter um desconto no seu imposto de renda, isso não acontece. De fato, isso não acontece. Tanto é que não é atrativo para as empresas, elas não se preocupam com isso. Parece o contrário, né? Muitas pessoas vêm e falam, Jorge, vai lá, aproveita esse incentivo fiscal, bate na porta das empresas e tal. E a gente tem experiência com as empresas, até por esse outro lado da vivência da gente. Na verdade, não é o que importa para as empresas. Elas ajudam mesmo, ajudam de fato, mas é por consciência social. Não é pela ajuda que o governo poderia dar e não dá, né? Esse auxílio fiscal que eles poderiam ter, esse refresco fiscal por estar ajudando uma entidade social. E só para relembrar, as crianças e adolescentes, elas, através da APAS, elas têm lá que tipo de atividade? Elas têm 12 principais oficinas, né? Muito esporte, elas velejam, viajam para o país todo, né? Nós temos as equipes que velejam, que concorrem em Rio de Janeiro, São Sebastião, Santos. Nós temos aí nossa equipe de balé. O balé nosso é muito forte, também viajam sempre, foram para Limeira o ano passado, esse ano já estão com uma agenda, um calendário bom com relação a programações, competições do balé, né? Campos do Jordão e tudo mais. E nós temos lá muito reforço escolar, né? Muita informática, então eles navegam muito, aprendem muito a respeito de informática, tem um inglês forte, que isso traz autoafirmação na vida da criança, do adolescente, e por aí vai, né? Isso nós vamos fazendo um impacto bom, um impacto significativo na nossa comunidade. Para quem quiser colaborar, só repetindo aí o... Para quem quiser colaborar, pode entrar em contato conosco, pode conhecer, pode entrar em contato conosco. O telefone é 3464-9299. 3464-9299, você pode nos ajudar da mais variada forma e venha fazer parte da família da APAS. Você pode entrar e nos procurar também no Facebook, viu? Você é um empresário que faz parte, não? As pessoas de maneira geral? Não, olha, tem uma quantidade muito grande de pessoa física que nos ajuda mensalmente. Aquela ajuda pequena, 10, 15, 20 reais por mês. Já é uma ajuda, e né? que faz toda a diferença, é uma grande ajuda. Olha, você tem uma ideia, com 35 reais por mês, nós conseguimos manter uma criança ali. Com tudo, com alimentação, com toda a infraestrutura. Então, você que quer ajudar uma criança, você pode apadrinhar essa criança simplesmente nos ajudando com um montante, 10, 15, 20, 30 reais
por mês é o suficiente. Um pouquinho de cada um, a gente vai fazendo montão, né? um Brasil diferente. Muito bem. E vamos falar do PEN também. Eu quero que o Jorge fale um pouquinho do partido, né? Porque agora são quase 40 partidos, é isso? Pelo Brasil afora, né? E quero que explique aí por que surgiu o PEN, né? E a Marina tentou fazer o Rede e acabou não conseguindo, né? Exato. Acabou sustentabilidade, ecologia, tem alguma relação aí? Os dois partidos não tem, enfim. A gente dá mais uma paradinha aqui no painel regional e já voltamos. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso painel regional, o último bloco aqui desta edição, com o Jorge Mello, que preside o PEN, Partido Ecológico Nacional, né? Ele que é administrador de empresas e também defende a tese da desburocratização aí do processo de arrecadação e de impostos aqui no Brasil. Algumas perguntas chegando, mas eu queria que rapidamente ele falasse sobre o partido, né? De onde surgiu a ideia, quem são as lideranças nacionais aí e por que você resolveu caminhar aí no PEN, o Jorge? Muito bem, o Partido Ecológico Nacional é um partido novo, um partido que já tem 2 anos, né? Nós temos aí, já vieram para o nosso partido alguns deputados federais, cerca de 35 deputados ao total, uns 4 ou 5 federais e 30 estaduais, mais ou menos. Estaduais no país inteiro. Isso, no país inteiro, né? E o PEN tem uma proposta de sustentabilidade. Nós temos um país aí continental com desafio de ampliar a sua infraestrutura de forma significativa. Então nós impulsionamos esse desenvolvimento, porém com uma grande consciência ecológica, uma grande consciência de urbanidade e de cuidado com o ser humano. Então nós entendemos o ser humano na cidade como algo importante, como algo que fará parte da humanidade para os próximos anos. Então nós temos propostas bem consistentes com relação, por exemplo, ao transporte sustentável, transporte coletivo. Nós vamos aí batendo recordes e recordes de vendas de carro. O nosso país ele foi colonizado aí, a maioria das cidades sem um preparo adequado das suas vias. Então nós temos que olhar com muito cuidado para isso, porque a nossa qualidade de vida já caiu, não é que está caindo, já caiu. Em determinados horários, na cidade, na nossa região metropolitana, nós já gastamos 1 hora, 1h30, nós pegamos um rush similar ao de São Paulo, né? Para passar ali, dependendo do horário, de manhãzinha, por exemplo, para vir de São Vicente para Santos, nós gastamos às vezes 40, 50 minutos só para passar ali naquela divisa. Isso demanda o quê? Uma preocupação séria, uma preocupação afirmativa com relação à questão do transporte público. Então nós incentivamos aí transporte como, por exemplo, o VLT, que é uma grande solução para a nossa região. Nós questionamos aí a qualidade dos ônibus hoje. Então, num calor desse que nós estamos batendo recorde, nós não temos ainda o ar-condicionado nos ônibus. Isso já é inadmissível, né? O ar-condicionado ele tem que sair de fábrica como algo obrigatório, né? Não como um acessório. Como o Brasil, né? Exatamente. E os carros também, né? Eu acho que seja ele 1.0, 1.4, 2.0, seja lá o que for, né? Exato. Também teria que ter essa obrigatoriedade. País quente, né? De norte a sul. Como Exato. Isso é um exemplo de sustentabilidade. No PEN, Jorge, você foi levado pelo Paulo Correia, que é aqui da região, Isso. é o presidente estadual, não é isso? Ele é o coordenador regional, nós temos nosso presidente nacional, Adilson Barroso, né? Quero mandar um abraço para ele, aí esteve na nossa região esses dias. O Adilson Barroso, ele é presidente nacional, uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que tem uma visão grande, uma visão também de partido, é o grande articulador aí a nível nacional. Nós temos o Paulo Correia Júnior, que é nosso amigo aí, nosso parceiro, e está caminhando conosco aí como líder da região, de toda a região da Baixada Santista. Eu estou como presidente do PEN em São Vicente. Então nós estamos presidindo ali já com um grande grupo, um grupo significativo, né? Não estamos encontrando dificuldade para conseguir associados, né, ao nosso partido, adeptos ao partido, principalmente para a temática
que é uma temática muito atual. Inclusive a temática, como o Boturão citou, né? A principal temática da Marina é a bandeira dela, é uma pessoa que nós respeitamos muito, ela tem muito a falar sobre isso, ela tem experiência sobre isso. Então nós somos partidos aí co-irmãos, digamos assim. O PEN e a Rede tem muito em comum. Ou a Rede, né? E a Rede tem muito em comum. A Rede. Exatamente. Houve aí grande... A Rede que foi assumida pelo PSB, né? Mas todo mundo sabe, não é, que quando a Rede for viabilizada, for oficializada, e um dia será, né? Não vai demorar tanto assim. Quando costurarem a Rede, os peixes pulam todos nela. Os peixes pulam todos nela. O PSB não terá mais esse pessoal que é aliado aí da Marina Silva. É isso. Bom, o Douglas da Praia Grande está participando conosco e diz assim: vejo na Baixada muito alarde sobre a cobrança do IPTU acima da inflação. Se estabeleceu um novo patamar de briga quem cobra menos. Já que em São Paulo houve o bloqueio no aumento, por que não fazem nas outras cidades? Não estão vendo uma cobrança muito grande por conta da imprensa, nessa empreitada aí contra maior aumento que a inflação. Bom, aconteceram algumas justificativas, né? A planta genérica de valores em Santos, por exemplo, foi alterada devido ao mercado, havia uma defasagem, em outros municípios também, né? Outros municípios, São Sebastião, por exemplo, teve um aumento médio de quase 700% no IPTU. Quer dizer, dos 12% aqui de Santos para os 700% quase da de São Sebastião, veja que diferença existe. Não sei se o Jorge tem uma opinião. Sim, não, exato. Douglas, muito bem levantado. O IPTU é um imposto. No Brasil é um imposto muito caro. Na nossa região, então, nem se fala. Se você for analisar Praia Grande, você de Praia Grande e São Vicente, nós não temos indústrias. Sim. Nós não temos o porto. Ou seja, nós não temos o grande arrimo da estrutura industrial e produtiva do nosso país. Então, voltamos ao nosso assunto, que nós não somos bons em fomentar o crescimento das nossas indústrias, da nossa produção. Se nós estivéssemos em São Vicente, ali na área continental, entre São Vicente e Praia Grande, ali um polo industrial com as mais variadas possibilidades de renda, você pode ter aí, trazer para cá a moda, você pode trazer aí algo que a nossa população tenha uma certa aptidão, você pode construir aí um polo industrial e com isso trazer uma grande sustentação para a nossa cidade. Acontece que os nossos moradores da Praia Grande e de São Vicente moram nas nossas cidades, mas trabalham fora, vão gerar riqueza onde? Em São Bernardo do Campo, Santo André, São Paulo, a quantidade de ônibus, mais de 1.000 ônibus diariamente subindo para São Paulo. Ou vão para o Porto gerar riqueza em Santos, ou vão para Cubatão gerar riqueza em Cubatão. Perfeito. Então, Cubatão tem uma arrecadação de longe muito maior do que a nossa, com metade da nossa população. Você vê a arrecadação de São Vicente, a maior fonte de arrecadação é o Fundeb, é o Fundo da Educação. Depois é o IPTU. Exatamente. Para dar um exemplo aqui da região. Só para a gente não perder aqui o Nito da Lemô, que vai encerrar aqui a participação do Jorge conosco, o que você acha do perdão do presidente Dilma aos países africanos e o empréstimo dado, o investimento dado lá ao Porto de Cuba, né, quase 700 milhões de reais, e nossos portos, principalmente de Santos, estão falidos, diz ele, em questão de infraestrutura. Rapidinho, a gente tem pouquinho tempo para fechar. Olha, eu fico impressionado com isso, eu acho que toda a população brasileira está impressionada com isso, indignada com isso. Isso mostra a falta de foco, isso mostra a falta de planejamento, isso mostra decisões autoritárias, né, muito além do que nós estamos conseguindo enxergar. Eu digo que nós já estamos sob um regime autoritário e as pessoas não estão apercebendo isso. Eu acho que, continuando assim, o nosso cenário para o país é sombrio. Muito bem, Jorge. Prazer receber você aqui. Espero que volte outras oportunidades para falar sobre esse tema importante, né? A questão da arrecadação no país, a estrutura da arrecadação e a desburocratização, que é muito importante. Obrigado, até uma outra, viu? Obrigado, um abraço a vocês, um abraço a você que está em casa. Até a próxima. Valeu, Aldo Neto, mais uma vez. Obrigado. Um abraço. Obrigado a você que nos acompanha. Voltamos amanhã, sempre às 10 da noite, na sequência do JB, né, com o painel regional. E às 1h30 da tarde, painel Debates. A gente sempre juntos também, tá bom? Obrigado.